Vanessa, boa tarde. Eu não almocei ainda, era para falar bom dia, mas eu vou falar boa tarde. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Diego. Eu já almocei, então para mim boa tarde boa tá tarde. valendo. Que bom. Vanessa, é uma alegria ter você aqui todas as quintas-feiras na Nova Brasil. Já falei para você fora do ar e repito aqui para o nosso ouvinte saber o tanto que eu sou um entusiasta da terapia. Eu tô com meus 40 anos, quase, faço terapia desde os 14, com muito orgulho, sou irmão de uma psicóloga e esse mundo seria melhor, viu, minha gente, se todo mundo tirasse da frente esse resquício de preconceito que talvez ainda tenha na cabeça de muita gente e procurasse um psicólogo, uma psicóloga para você cuidar da sua mente. Parar de falar, só de falar de saúde mental e fazer alguma coisa concreta. Procure a Vanessa Lacombe, procure um profissional que possa te ajudar. Muita gente ainda acha, Vanessa, que é bate-papo. Eu posso conversar com um amigo. Ainda tem isso? Ainda tem, Diego, e pior ainda, né? Hoje em dia as pessoas acham que podem só conversar com a inteligência artificial que está tudo resolvido. Minha gente do céu. Ainda tem. Agora a gente ainda está enfrentando isso, né? A questão da inteligência artificial atravessando esse suposto, né, autocuidado. Eu valorizo demais o trabalho da psicologia. Você sabe que no jornalismo, no curso de jornalismo da UNB, Vanessa, eu fiz introdução à psicologia. A gente faz uma introdução de um monte de coisa no jornalismo, né? Agora a introdução à psicologia me pegou. Eu acho que é uma coisa apaixonante. Aprendi sobre Skinner, não é? Sobre Gestalt, sobre todas as coisas aí do basiquinho da psicologia. Mas o que eu aprendo mais é no dia a dia, na minha terapia constante, viu? É um eterno aprendizado, né, Diego? A gente fazer esse mergulho para dentro da gente. O autoconhecimento é fundamental, é uma chave tão importante para a gente caminhar nesse mundo com mais leveza, né? Com mais esse autoconhecimento traz uma propriedade do nosso fazer, do nosso sentir, da nossa interação com as pessoas. Então, realmente, eu sou suspeita, né? Não, imagina. Agora, homem é mais cabeça dura mesmo, Vanessa? Ou é um mito? Os consultórios de psicologia têm mais mulher do que homem como pacientes? Olha, Diego, ainda tem uma procura maior do universo feminino, apesar da gente ter indicadores muito grandes do sofrimento masculino na sociedade, né? Então, quando a gente chega aí no Setembro Amarelo, a gente vê essas estatísticas e a gente vê que o número de suicídios no universo masculino é muito maior do que no universo feminino. Então, ainda tem muito preconceito e é um preconceito que a gente precisa derrubar, né? Todos precisamos nos cuidar. É isso. Deixa eu falar pra você, homem, então, ó, deixe de coisa, como diz lá no meu Nordeste, viu? Deixe de coisa e procure um psicólogo. Para com essa história de achar que procurar ajuda, pedir ajuda, é coisa de homem fraco, que homem não chora. Ainda tem isso? Para com isso. Isso é coisa do passado. Procure ajuda, que você vai ser cada vez mais forte sempre que você procurar ajuda. Mas vamos começar a falar do nosso assunto, se deixar a gente vai falando aqui. 1h14, você está na 97.5 FM. O tema de hoje é muito, muito oportuno. A gente está no mês de junho, mês de Dia dos Namorados, e a gente vai falar sobre o fato de criança namorar ou não. É claro que a resposta é não. Criança não namora, né, Vanessa? Não namora, né, Diego? Parece uma resposta óbvia, mas nem sempre isso está num lugar tão óbvio. Né? Principalmente porque na nossa rotina, a gente pode acabar tendo algumas atitudes que incentivam o namoro, né? O namorar. Só que isso antecipa uma etapa, porque namorar é uma coisa do universo adulto. Né? Não é do universo infantil. E a gente trazer isso para o contexto infantil é como se a gente estivesse antecipando etapas, a gente está trazendo para um lugar que não pertence. O conceito do namorar não pertence ao universo infantil. E aí a gente pode ter consequências muito graves. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, né? Vanessa, quando a gente fala criança nessa frase, criança não namora, só para o nosso ouvinte se situar, a gente está falando de qual faixa etária? Diego, a gente está falando a infância. Bom, a gente pode ampliar aqui muito, né? Mas vamos pensar aí até uns 12 anos de idade para a gente pensar nessa infância, né? Hoje o conceito de adolescência pela Organização Mundial da Saúde já começa aos 10 anos de idade. Mas a gente pensar numa criança aos 10 anos de idade namorando ainda tá cedo. Então, vamos pensar que a adolescência aí... Eu gosto de falar de adolescência. A gente tem pré-adolescência, mas, enfim. Vamos pensar até 12 anos de idade... Ainda está cedo. A gente tem uma audiência grande essa hora, é hora do almoço, muitos pais responsáveis buscaram os filhos na escola agora, tem muita criança e muito adolescente, muito jovem ouvindo a gente agora dentro do carro em todo o Distrito Federal.
E, Vanessa, muitas vezes os pais, os adultos, acabam, direto ou indiretamente, estimulando essa história, quando o avô, a avó, o tio, a tia, o próprio pai e a mãe vão ali começando com aquela história, entre aspas. Eu até quero te perguntar se isso é uma brincadeira mesmo, do tipo, e a namoradinha, e o namoradinho, não tem nenhuma gatinha na escola. Gatinha, às vezes, o homem também, né? Quer que o filho, o homem também, tenha essa virilidade de ter a gatinha na escola com 8, 7 anos. O adulto acaba estimulando isso também? Acaba sim, Diego, porque, de novo, né, isso é do universo adulto, isso não é do universo infantil. A criança, ela tá ali para brincar, né? Quando a gente usa esses termos, né? Ai, cadê o namoradinho? Ai, olha, esse aí vai dar trabalho, hein? Esse aí vai dar trabalho com a meninada, Esse é né? comum, hein? Né? Ou então quando um homem tem uma filha mulher e aí começa a falar, ó, vai pagar todas as contas, né? Querendo dizer, ó, agora, né, teve relações com tantas mulheres, né? Sim. Tratou tão mal as meninas, agora vai ter uma filha, vai pagar a conta. Então a gente está trazendo de novo uma ideia adulta para o universo da criança. A criança não tem esse construto. A criança não olha para uma outra criança e fala, ai, quero namorar. Esse conceito não faz parte do universo infantil. Então, a gente trazer esse conceito para o universo infantil é uma antecipação de algo que ainda não faz parte do desenvolvimento da criança. Né? E quando isso ainda não faz parte, quando a gente antecipa, a gente pode estar gerando ali na criança um caso de sofrimento. Né? A gente pode gerar um sofrimento emocional, a gente deixa a criança confusa, porque ao mesmo tempo em que a gente fala para a criança, não, isso não faz parte do seu universo, menina, que é isso, se não é idade de namorar, a gente pega e fala, mas e o namoradinho? E cadê? Nossa, tá dando trabalho, hein? Olha o sentido que tem por trás dessa fala. Então, a gente pode estar gerando uma confusão na cabecinha da criança, né? A gente pode trazer para ela até uma baixa autoestima, porque a criança começa a... Se a gente está trazendo um conceito do universo adulto, a criança olha e fala assim, mas eu não sou escolhida para ser namorada de ninguém. Por que ninguém me quer? Olha isso. Na cabecinha de uma criança... É muito cedo, né? Não faz parte, percebe? E tudo isso muito instigado, porque naturalmente é muito difícil ou quase impossível que a criança tenha esse raciocínio de ver o outro ou a outra como um namoradinho ou namoradinha, é isso? Exatamente, Diego, porque a criança vê no outro um amigo, né? Eu lembro do meu filho mais velho, uma vez, ele devia ter uns 6 aninhos, ele vai ficar bravo comigo que eu tô falando isso aqui. Agora já era, já começou, vai ter que terminar. Mas um dia ele tinha uns 6 aninhos, ele falou assim pra mim, ai, mamãe, ele bem agoniado, aí saltitava assim, falava, ai, mamãe, eu não consigo parar de pensar na Maria Fernanda. Eita. Aí eu, filho, é mesmo? E ele, mamãe, eu não consigo, tudo que eu faço eu penso nela. Eu vou dormir, eu penso nela, eu vou pra escola, eu penso nela, eu vou comer, eu penso nela. O que ele tá me dizendo? Ele tá me dizendo que ali é uma amiga dele, que ele gosta muito. O conceito do namorar, do gostar, né? Aí tá gostando dela. Imagina, se naquele momento eu tenho essa leitura e falo, então você tá gostando da Maria Fernanda? Não era isso. Ele tá me dizendo que é uma pessoa que ele gosta muito, mas não no sentido erótico, romântico da palavra, né? É no sentido de alguém que ele gosta, que ele tem muita afeição, que ele tem muito carinho, que ele gosta de brincar, né? Que ele gosta de passar o tempo junto. Então, é alguém especial para ele, mas não é especial no sentido do adulto. Percebe? Nossa, Vanessa, você contou a sua história pessoal aí, e agora eu vou contar uma também, então. Minha família tá longe, tá no Piauí, essa família de tios e primos, então acho que eu vou contar. Você sabe que eu tinha um primo e uma prima que tinham a mesma idade e que quando juntava a família, eles se gostavam muito. Eu não vou lembrar quantos anos eles tinham, mas era coisa disso aí, 6 anos, 5 anos. E que eles gostavam muito. E olha que coisa absurda. Eles davam ploquezinhos, beijozinhos na boca, e a família ficava, oba! E batia palma. Eu tenho essa recordação que me veio agora em mente, ouvindo você trazer esse relato, mas eu faço questão de trazer no ar, porque talvez outras famílias e outros ouvintes também estejam se reconhecendo agora e identificando. E aí eu quero saber, Vanessa, qual que é a relação de tudo isso que a gente está falando com a chamada erotização precoce? Pois é.
De novo, falar do que a gente está falando aqui hoje, sabe, Diego? É trazer um conceito do universo adulto, e isso tem consequências muito graves para o universo infantil. Então, se eu trago conceitos do universo adultos relacionado a esse romance, a um conteúdo, né, dessa erotização, eu coloco, percebe como eu coloco a minha criança em vulnerabilidade, em risco? Porque se eu tô dizendo. Imagina, né? Eles estão lá dando um ploquezinho, um selinho e a família inteira batendo palma. A criança entende que tá tudo bem aquele comportamento para uma criança de 6 anos de idade. E aí, imagina se um abusador Um se abuso, aproxima. exato. Né? Se aproxima da minha criança com essa brincadeira. Ela viu, passou pela janela e viu a brincadeira ali dentro de casa. Pronto, é uma brecha para ele, né? E a criança entende que, não, mas está tudo bem, ué, mas eu fiz assim com o meu primo. E eu também gosto tanto desse tio. A gente já falou em outra coluna aqui a questão de abuso, tudo, como são pessoas próximas das crianças, né? Então, a gente está naturalizando um comportamento que não é da idade da criança. Então, eu coloco a minha criança numa situação de vulnerabilidade, de risco, para situações de abuso, por exemplo, para exposição a conteúdos adultos que não são conteúdos da criança. A criança começa, não é por maldade, de forma alguma, né? A criança entende aquilo como sendo parte natural do universo dela. E aí, ela naturalizando isso, ela se coloca em risco. Né? Ela está em risco. Não é intencional dela se colocar em risco, mas ela está em risco. Percebe? Então, é muito sério, assim, o que parece uma brincadeira, né? A criança vai namorar, a criança está dando um beijinho. Não é uma brincadeira. É algo sério. E qual é o papel dos adultos na vida de uma criança, gente? O papel do adulto é proteger a criança. Não colocá-la, não naturalizar situações que possam colocar essa criança em risco. Olha que maravilha, que alerta. A Vanessa Lacombe está aqui toda quinta-feira com a gente, ouvinte da Nova Brasil, com a sua coluna aqui no Mesa para Dois, agora 1h23, e ela está aqui hoje cutucando a gente mesmo. Principalmente eu e você, que somos adultos, você pai, você mãe. Às vezes, no primeiro momento, você pode ter alguma resistência a essa conversa aqui que você está ouvindo, dizer, não, exagero. Que papo é esse? É papo de psicóloga, viu, Vanessa? Não, esse mundo tá chato, não pode mais agora nem fazer uma brincadeirinha, isso é mimimi, eu sei o que lá. A gente tá falando de coisa séria, que eu sei que às vezes é difícil a gente fazer uma autoanálise, né, se colocar nesse lugar de alguém que está precisando ajustar uma fala, ajustar um comportamento, porque quem sou eu, pai e mãe, para me sujeitar ao que a psicóloga está dizendo no rádio? Mas veja, eu torço muito para que às vezes a gente aprenda, e quase sempre esse é o trabalho também do psicólogo e da psicóloga, né, Vanessa? Ajudar a gente a antecipar sofrimentos, ou de certa forma amortecer os sofrimentos da vida. E aquela velha história de que às vezes as coisas só mudam muitas vezes pela dor e não pelo amor. Vocês psicólogos nos ajudam no dia a dia a anteciparmos. A gente está falando de uma possibilidade de abuso aqui, de uma criança, de um filho, de uma filha vulnerável, e que depois que acontece a gente fica tentando encontrar os porquês. E não é exagero, não é aqui sensacionalismo algum, aqui é prestação de serviço para você ouvinte. Muitas vezes o porquê pode ter nascido de uma brincadeirinha, que talvez você pai, você mãe começou dentro de casa, né? E a gente quando pensa em abuso, Diego, a gente pensa em situações muito extremas, né? Mas a gente também sabe daquelas situações de violência que acontecem no dia a dia, porque é mais difícil de identificar quando a gente não está falando de por exemplo, de um estupro, né? De uma situação que chega às vias de fato. Mas se a gente está falando, por exemplo, de um menino que, quando chega na fase da adolescência, ele acha que está tudo bem ele chegar perto das meninas e roubar um beijinho, está tudo bem ele chegar perto das meninas e ele passar a mão no corpo de uma menina, abraçar com uma segunda intenção, né? Que está tudo bem ele querer ser o bonzão da turma, o cara que namora todo mundo, e ele acaba tendo comportamentos inadequados, que ferem a individualidade do outro. Sabe? Então, a gente precisa entender, a gente fala tanto, né, hoje em dia, dessa questão do respeito ao espaço do outro, do quanto os meninos foram criados numa cultura mais machista, de realmente do não respeito às meninas, né? Hoje fala-se muito do não é não, de tudo isso. Sim. Então, de que forma também que a gente trazer essa coisa do namoro para a infância não incentiva que as crianças ultrapassem esse ponto, que cheguem na adolescência, porque,
Diego, eu só sei o limite do outro, eu só respeito o limite do outro quando eu tenho o meu limite respeitado. Olha como isso é forte. Sim. Eu só sei que eu estou invadindo o outro quando eu sei muito bem dos meus contornos, de até onde eu posso ir. E se eu fui criado tendo os meus limites, os meus contornos respeitados, eu sei como respeitar os limites e os contornos do outro. Sensacional. Vanessa Lacombe, que pode ajudar você, ouvinte, no consultório dela, claro, mas que está nos ajudando aqui agora, nessa entrevista na 97.5 FM. Vanessa, a gente caminhando para o fim aqui desse bom papo, tenho certeza que o nosso ouvinte também já deve ter chegado no destino, mas parou o carro e vai ouvir agora essa nossa conversa até o fim. Ajuda esse pai e essa mãe, por favor, Vanessa Lacombe, que tem um filho ou uma filha, criança, que chega e diz pro pai e pra mãe em casa: pai, mãe, eu tô namorando. O que o pai e a mãe faz, hein? Primeiro, antes de tudo, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Primeiro de tudo, Diego, eu falo que a gente precisa entender o que é namorar, né? Qualquer conceito que a criança, que um filho nosso traga pra gente, a gente precisa entender, tá, mas o que você quer dizer com namorar? E é isso, gente, de uma maneira informal, né? Aqui eu falei formalmente, mas mamãe, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? Eu não consigo parar de pensar nela e tudo. Tá, mas o que é isso? Então, vamos supor que ele dissesse para mim, mãe, eu quero namorar com ela. E eu dizendo, tá, mas o que é namorar? Então, eu preciso entender, ouvir da criança, né? Porque o meu conceito de namorar é um conceito adulto, do universo adulto. Da criança, preciso entender de onde ela ouviu, porque, afinal de contas, a gente não vive numa bolha, né? Eles estão na escola, eles estão com outras crianças, eles podem ouvir isso de outras crianças. Então, a gente precisa entender o que é namorar. E aí, quando a criança explicar, né? Vamos supor, no caso desse exemplo que eu dei, é porque eu gosto muito dela, eu não paro de pensar nela. Ah, filho, então parece que ela é uma pessoa muito especial para você e você não está conseguindo parar de pensar nela. É isso. A gente devolve, eu falo muito que os pais têm uma função de espelho na vida da criança. Então, é devolver o que a gente está vendo, não com base no que eu estou interpretando, mas com base no que a criança está me trazendo de concreto. Ele está me dizendo que não consegue parar de pensar nela. É isso, então, filho, você não consegue parar de pensar nela? Ah, é isso. Ah, então ela é uma pessoa muito especial para você. Né? O que você quer fazer para mostrar para ela que ela é tão especial assim? Por exemplo, no caso do meu filho, ele falou para mim, a gente pode chamar ela para vir brincar um dia aqui em casa comigo? Posso, filho, eu posso chamar ela para vir um dia brincar com você. Percebe? Ele não queria ir ao cinema com ela, ele não queria pegar na mão dela, ele não queria dar um beijo. Esses são conceitos do meu universo adulto. Ele queria chamá-la para brincar lá em casa. Uma pessoa que ele gosta. As crianças podem sentir afeto e elas sentem, elas gostam, mas não é um gostar no conceito do universo adulto, é o gostar do conceito do universo da criança. Ele queria chamar para brincar. Ah, então tá bom, filho, então vamos chamar. E, gente, pior de tudo é falar assim, menino, namorando o quê? Isso não é coisa para você, não. Pronto, nunca mais Pare de besteira, menino. Né? Nunca mais ele vai te dizer que tá gostando de alguém, que tá namorando alguém. Você perde uma Criou chance. Uma resistência. Isso. Vanessa, eu vou ter que ir no seu consultório, porque eu preciso tirar uma dúvida, a gente precisa encerrar aqui a nossa conversa, 1h29. Mas olha, eu tenho um filho de 5 anos, ele nunca me disse que tá namorando nem namorando não, acho que minha esposa pode me corrigir se ela estiver ouvindo. Mas ele já falou o seguinte, papai, quando eu crescer, eu vou casar ou com a fulana, ou com a fulana, ou com a fulana. Ele escolheu 3 amiguinhas da escola e me disse que quando crescer vai casar com uma delas. Até aí tá o quê? O que eu faço, hein, doutora? Até aí tá tudo bem. Normalmente, nessa idade, eles também costumam escolher a mamãe, viu? Ai. Mas tá tudo bem, assim. Aí, de novo, né? Filho, você quer casar com ela? Me diz, casar, o que é casar pra você? Né? Então, devolve. O que é casar? Não sei o que. Então você escolheu 3 pessoas, parece que elas são pessoas especiais. O que acontece com vocês que você acha que, de repente, dependendo do conceito que ele trouxer para você de casar, né? Uhum. Então, assim, por que escolher elas para passar o resto da vida? O que será que tem? Não no sentido malicioso, mas no sentido da curiosidade. Sim. O que tem nessa relação que torna essa relação tão especial a ponto de fazer o meu filho fazer uma escolha de quero casar com ela,
né? Muito bom. Já tô Que anotando tem? aqui, viu, ouvinte? Eu aproveitei a minha terapia aqui. Você aproveita a sua também. Como é que você tá no Instagram, Vanessa? Vanessa Lacombe. Vanessa Lacombe, do jeito que fala mesmo, Vanessa Lacombe, corre lá no Instagram, não agora que você está dirigindo, não vai pegar o celular dirigindo, quando você parar o carro, Vanessa Lacombe. E a Vanessa Lacombe está todas as quintas-feiras aqui. Vanessa, para a gente encerrar, respeitar o tempo da infância é um ato de amor e você tem um desafio para os nossos ouvintes? Tenho sim. Para mim também, então, manda lá. Eu quero pedir para vocês passarem lá no Instagram, vai lá no nosso story, e aí eu vou deixar uma perguntinha com desafio lá para vocês. Então é assim, qual que é a frase mais sem noção que você já ouviu dizendo para uma criança sobre namoro? Então pode ser uma frase que você já ouviu, ou até mesmo uma que você já falou e nem se tocou que não cabia ali. Sim. Conta pra gente. Vanessa Lacombe, olha, eu já sigo a Vanessa aqui no Instagram, claro, Imaginatório da Infância. Quem quiser, por acaso, continuar esse papo com você no consultório, lá pelo Instagram também faz esse contato contigo, né, Também, Vanessa? a gente consegue agendar. Maravilha. Tanto comigo quanto com as meninas da clínica. @Vanessa Lacombe, ouvinte da Nova Brasil. Vanessa, muito obrigado pelo papo de hoje. A gente até se arrastou aqui, mas se deixasse a gente ia continuar conversando. Eu já disse, eu sou um apaixonado por terapia, pela psicologia. Muito obrigado por essa parceria, por estar aqui todas as quintas-feiras com a nossa querida Bárbara Lins. Eu que agradeço, Diego. Foi um prazer estar com você hoje. Falei que eu achei chique, viu, gente?